Você já olhou para o seu salário no final do mês e sentiu aquela sensação estranha? Não é raiva. Não é tristeza. É culpa. Culpa de ter gastado com coisas que, no fundo, você sabia que não precisava. Culpa de ter prometido para si mesmo que esse mês seria diferente, e não foi. Se você já sentiu isso, fica aqui. Porque hoje eu vou te mostrar por que essa culpa existe, de onde ela vem. E o que um livro escrito há quase 100 anos tem a dizer sobre isso que vai mudar a forma como você enxerga seu dinheiro para sempre. O livro se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E a lição que eu quero te contar hoje não é sobre investimento, não é sobre planilha, não é sobre cortar o café da manhã. É sobre algo muito mais profundo. É sobre a diferença entre o que você deseja e o que você realmente precisa. Dentro do livro, existe um personagem chamado Arcade. Ele nasceu pobre, como a maioria das pessoas ao redor dele. Mas em algum momento da vida, ele percebeu uma coisa que mudou tudo. Ele percebeu que cada vez que recebia dinheiro, ele imediatamente distribuía esse dinheiro para todo mundo. Pro dono da padaria, pro dono do mercado, pro cobrador da dívida. Para todo mundo, menos para ele mesmo. E sabe qual foi a virada de Arcade? Ele começou a se pagar primeiro. Antes de qualquer conta, antes de qualquer gasto, ele separava uma parte para ele. 10%. Todo mês, sem exceção. Mas aqui está a parte que os resumos do livro normalmente pulam. E é exatamente aqui que mora o segredo. Arcade não parou só em guardar. Ele aprendeu a olhar para dentro e separar o que era desejo do que era necessidade. E isso, meu amigo, é a habilidade mais difícil e mais poderosa que um ser humano pode desenvolver quando o assunto é dinheiro. Pensa comigo. Você chega no final do mês sem dinheiro. Por quê? Não é porque você ganha pouco, é porque os seus desejos sempre crescem na mesma velocidade que a sua renda. Você ganha mais, você gasta mais. Você tem um aumento, aparece uma parcela nova. Isso tem um nome. Os economistas chamam de inflação do estilo de vida. E o livro explica isso de uma forma que eu nunca esqueci. Arcade diz que nossas necessidades são sempre satisfeitas com muito menos do que imaginamos. O que nos consome não são as necessidades, são os desejos disfarçados de necessidades. Agora eu quero que você faça um exercício mental comigo. Pensa no último mês. Quantas vezes você abriu um aplicativo, comprou alguma coisa, assinou algum serviço ou parcelou algum item, e na hora você disse para si mesmo, preciso disso. Quantas dessas vezes era uma necessidade de verdade? E quantas eram um desejo que você convenceu sua mente de que era essencial? Não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te mostrar o que o Arcade aprendeu, que essa distinção, entre o que é desejo e o que é necessidade, é a fundação de qualquer riqueza. Sem ela, não importa quanto você ganha. Não importa quantos vídeos de investimento você assiste. O dinheiro vai continuar escapando pelos dedos como areia. E agora eu preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir. O problema não é o iFood. Não é a Netflix. Não é o carro parcelado. O problema é que a gente vive numa sociedade que foi desenhada para borrar essa linha entre desejo e necessidade. A publicidade existe exatamente para isso. Para fazer você sentir que precisa de algo que, 3 minutos atrás, você nem sabia que existia. Arcade viveu há 3.000 anos. Não tinha propaganda na televisão. Não tinha notificação de oferta relâmpago. Mas ele já sabia que o maior inimigo do patrimônio não está lá fora. Está aqui dentro. Então o que você faz com isso? O livro é claro. Você não precisa viver como um monge. Você não precisa abrir mão de tudo. O que você precisa fazer é criar uma consciência. Antes de qualquer gasto, fazer uma pergunta simples: isso é uma necessidade ou um desejo? E se for um desejo, tudo bem. Mas pelo menos seja honesto com você mesmo sobre o que é. Porque quando você começa a se pagar primeiro, quando você separa aquela parte para você antes de tudo, o que sobra tem que ser suficiente. E para ser suficiente, você precisa saber o que cortar. E para saber o que cortar, você precisa enxergar com clareza o que é real e o que é ilusão na sua lista de gastos. Imagine agora que você tem 60 anos.
Você olha para trás. E você vê que durante décadas, você trabalhou duro. Você se dedicou. Mas você nunca se pagou. Você pagou todo mundo menos você mesmo. Essa imagem dói, né? Ela precisa doer. Porque ela é a realidade de milhões de pessoas nesse país. Mas existe outra versão dessa imagem. Nela, você tem 60 anos, olha para trás, e vê que tomou uma decisão pequena mais poderosa. Você decidiu que uma parte de tudo que você ganhava era sua para guardar. Você aprendeu a separar o que precisava do que desejava. E hoje, você tem escolha. Você pode parar de trabalhar se quiser. Você pode dizer não para um emprego ruim. Você pode dormir sem ansiedade financeira. Essa liberdade não começa com um grande aporte. Não começa com um salário alto. Ela começa com uma pergunta honesta que você faz para si mesmo toda vez que vai gastar: isso é necessidade ou desejo? O livro mais rico da Babilônia não te ensina a ficar rico da noite pro dia. Ele te ensina a construir uma relação diferente com o dinheiro. Uma relação baseada em consciência, em disciplina e em respeito por você mesmo. E a pergunta que eu deixo para você agora é essa: quando foi a última vez que você se pagou primeiro? Quando foi a última vez que você olhou para os seus gastos com honestidade e disse: isso aqui é real, e isso aqui é ilusão? Se esse vídeo fez você pensar, fez você sentir alguma coisa, então ele cumpriu o papel dele. Manda esse vídeo para alguém que precisa ver isso hoje. Você pode estar mudando a vida de uma pessoa só com um compartilhamento. E se você quer continuar aprendendo sobre as outras lições desse livro incrível, se inscreve aqui no canal porque semana que vem tem muito mais. Fique com Deus, até a próxima!